Meus queridos irmãos e irmãs, como dizemos em meu português brasileiro nativo, boa tarde. É uma bênção estar com vocês nesta maravilhosa conferência geral da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, sob a direção de nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Que grande oportunidade cada um de nós tem de ouvir a voz do Senhor por intermédio de seus servos na terra nesses últimos dias em que vivemos. Meu país de origem, o Brasil, é muito rico em recursos naturais. Um deles é o famoso Rio Amazonas, um dos maiores e mais volumosos rios do mundo. Ele é formado por dois diferentes rios, o Rio Solimões e o Rio Negro. De maneira interessante, eles fluem juntos por vários quilômetros antes que as águas se unam. Isso ocorre devido ao fato de os rios terem origem, velocidade, temperatura e composição química muito diferentes. Após muitos quilômetros, as águas por fim se unem, tornando-se um rio diferente do que eram separadamente. Somente após isso acontecer, o rio Amazonas se torna tão poderoso que, quando alcança o Oceano Atlântico, ele desloca a água do mar, fazendo com que a água doce seja levada por muitos quilômetros mar adentro. De modo semelhante ao que ocorre com o rio Solimões e o rio Negro, ao fluírem juntos para formar o grande rio Amazonas, os filhos de Deus, vindo de diferentes contextos sociais, tradições e culturas, se unem à Igreja restaurada de Jesus Cristo, formando esta maravilhosa comunidade de santos em Cristo. À medida que encorajamos, apoiamos e amamos uns aos outros, nós nos unimos para formar uma força poderosa para o bem no mundo. Como seguidores de Jesus Cristo, fluindo juntos no rio da bondade, seremos capazes de prover a água doce do Evangelho a um mundo sedento. O Senhor inspirou seus profetas a nos ensinar como podemos apoiar e amar uns aos outros, a fim de que nos tornemos unos em fé e propósito ao seguirmos Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo do Novo Testamento, ensina que aqueles que foram batizados em Cristo já se revestiram de Cristo, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. No batismo, quando prometemos seguir o Salvador, testemunhamos perante o Pai que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo. À medida que nos esforçamos para que os atributos dele se tornem parte de nossa vida, por meio da expiação de Cristo, o Senhor, tornamo-nos diferentes de quem éramos, e nosso amor por todas as pessoas aumenta naturalmente. Sentimos uma preocupação sincera pelo bem-estar e felicidade delas. Nós as vemos como irmãos e irmãs, como filhos de Deus com origem, atributos e potencial divinos. Sentimos o desejo de cuidar e de carregar os fardos uns dos outros. Isso é o que o apóstolo Paulo chamou de caridade. Mormon, um profeta do livro de Mormon, descreveu a caridade como o puro amor de Cristo, que é a mais sublime, nobre e intensa forma de amor. Nosso profeta atual, o presidente Russell M. Nelson, recentemente descreveu os esforços de ministrar como Salvador como uma manifestação do puro amor de Cristo, que é uma abordagem mais sagrada e mais direcionada a amar e a cuidar de outras pessoas, tal como o Salvador fazia. Consideremos o princípio do amor e do cuidado, tal como o Salvador fazia, no contexto de encorajar, ajudar e apoiar aqueles que são recém-conversos e aqueles que começaram a mostrar interesse em participar das reuniões da igreja. Quando esses novos amigos saem do mundo e abraçam o Evangelho de Jesus Cristo, filiando-se à igreja dele, eles se tornam seus discípulos, nascendo de novo por meio dele. Eles deixam para trás um mundo que eles conheciam bem e escolhem seguir Jesus Cristo com todo o coração, unindo-se a um novo rio, como o poderoso rio Amazonas, um rio que é uma força valorosa de bondade e retidão que flui rumo à presença de Deus. O apóstolo Pedro os descreve como a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ao se unirem a esse rio desconhecido e novo, nossos novos amigos podem se sentir um pouco perdidos no início. Esses novos amigos se unem a um rio que tem sua própria origem,
temperatura e composição química, um rio que tem suas próprias tradições, sua cultura e seu vocabulário. Essa nova vida em Cristo pode sobrecarregá-los. Pensem por um momento sobre como eles se sentem ao ouvir pela primeira vez expressões como noite familiar, comitê da juventude do bispado, domingo de jejum, batismo pelos mortos, sociedade de socorro, sacerdócio de Melquisedeque, combinação tríplice e assim por diante. É fácil perceber porque eles podem pensar que não pertencem a esse ambiente. Em tal situação, talvez eles se perguntem: existe um lugar para mim aqui? Eu me encaixo em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? A Igreja precisa de mim? Vou encontrar novos amigos que estejam dispostos a me ajudar e apoiar? Meus queridos amigos, em momentos como esses, nós que estamos em diferentes etapas da jornada do discipulado, devemos estender a mão gentilmente a esses nossos novos amigos, recebê-los onde quer que estejam, ajudá-los, amá-los e incluí-los em nossa vida. Todos esses novos amigos são preciosos filhos e filhas de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de perder nenhum deles, porque, como o rio Amazonas, que depende dos afluentes que o alimentam, precisamos deles tanto quanto eles precisam de nós. Somente quando nos unirmos e nos transformarmos como o Rio Solimões e Rio Negro, seremos uma força poderosa para o bem no mundo. Esses novos amigos trazem para a igreja seus talentos, seu ânimo e sua bondade característicos. Seu entusiasmo pelo Evangelho pode ser contagiante, ajudando-nos a reavivar nosso próprio testemunho. Eles também trazem uma perspectiva renovada ao nosso entendimento da vida e do Evangelho. Como disse anteriormente, precisamos deles tanto quanto eles precisam de nós para agregar ao poderoso rio à medida que ele continua a fluir rumo ao oceano. Há muito tempo somos ensinados sobre como podemos ajudar novos amigos a se sentirem bem-vindos e amados na Igreja restaurada de Jesus Cristo. Eles precisam de 3 coisas para que permaneçam firmes e fiéis durante sua vida. Primeiro, eles precisam de irmãos e irmãs na igreja que estejam sinceramente interessados neles, amigos verdadeiros e leais, em quem eles possam constantemente confiar, que andem ao lado deles e que respondam às suas perguntas. Nós, membros, devemos estar sempre atentos e procurar novos rostos quando participamos das atividades e reuniões da igreja, independentemente das responsabilidades, designações ou preocupações que possamos ter. Podemos fazer coisas simples para ajudar esses novos amigos a se sentirem acolhidos e bem-vindos na igreja, tais como cumprimentarmos de forma amável, sorrirmos sinceramente, sentarmos com eles para cantar e adorar e apresentá-los a outros membros. Por meio desses gestos simples, estaremos abrindo nosso coração a esses novos amigos no espírito de ministrar à maneira do Salvador. Quando ministramos a eles tal como o Salvador fazia, eles não se sentirão como estrangeiros dentro de nossas portas. Sentirão que podem se adaptar e fazer novos amigos. E, mais importante, eles sentirão o amor do Salvador por meio de nosso cuidado genuíno. Segundo, os novos amigos precisam de uma responsabilidade, uma oportunidade de servir a outras pessoas. O serviço é um dos aspectos magníficos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um processo pelo qual nossa fé pode se tornar mais forte. Cada novo amigo merece essa oportunidade. Embora o bispo e o conselho da ala tenham responsabilidade direta de estender chamados, nada nos impede de convidar nossos novos amigos a nos ajudar a servir outras pessoas informalmente ou por meio de projetos de serviço. Terceiro, os novos amigos precisam ser nutridos pela boa palavra de Deus. Podemos ajudá-los a amar e a se familiarizarem com as Escrituras ao lermos e discutirmos os ensinamentos com eles, provendo contexto às histórias e explicando palavras difíceis. Também podemos ensiná-los a receber orientação pessoal por meio do estudo regular das Escrituras. Além disso, podemos contatar nossos novos amigos em sua casa
e convidá-los à nossa casa, fora do horário de nossas reuniões e atividades da igreja, ajudando-os a se unirem ao poderoso rio da comunidade dos santos. Quando reconhecemos os ajustes que nossos novos amigos têm de fazer na vida e os desafios que enfrentam para se tornarem membros da família de Deus, como nossos irmãos e irmãs, podemos compartilhar como nós vencemos desafios parecidos em nossa vida. Isso vai ajudá-los a saber que eles não estão sozinhos e que Deus vai abençoá-los à medida que exercerem fé em suas promessas. Quando o rio Solimões e o rio Negro se unem, o rio Amazonas se torna poderoso e forte. De maneira semelhante, quando nós e nossos novos amigos realmente nos unimos, a Igreja restaurada de Jesus Cristo se torna ainda mais forte e firme. Minha querida esposa Rosana e eu somos muito gratos por todos aqueles que nos ajudaram a nos unir a esse novo rio há muitos anos, quando aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo em nosso país de origem. Durante todos esses anos, essas pessoas maravilhosas realmente ministraram a nós e nos ajudaram a continuar fluindo em retidão. Os profetas do hemisfério ocidental sabiam bem como manter novos amigos fluindo juntos e fiéis nesse novo rio de bondade rumo à vida eterna. Por exemplo, tendo visto nossos dias e sabendo que enfrentaríamos desafios semelhantes, Moroni incluiu alguns desses importantes passos em seu registro no livro de Mórmon. E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo, e seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. E a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. Meus queridos companheiros na obra do Senhor, creio que podemos e devemos fazer muito mais para acolher nossos novos amigos na igreja. Convido-os a considerar o que podemos fazer para sermos mais acolhedores, receptivos e prestativos, a começar no próximo domingo. Tomem cuidado para que suas designações não os impeçam de acolher esses novos amigos nas reuniões e atividades da igreja. Afinal, essas almas são preciosas aos olhos de Deus e são muito mais importantes do que programas e atividades. Se ministrarmos aos nossos novos amigos com nosso coração cheio do puro amor, tal como o Salvador fazia, prometo a vocês, em nome dele, que ele nos ajudará em nossos esforços. Quando agirmos como ministradores fiéis à maneira do Salvador, esses novos amigos terão a ajuda de que precisam para permanecerem firmes, dedicados e fiéis até o fim. Eles se unirão a nós e nos tornaremos um povo poderoso de Deus. Eles vão nos ajudar a levar a água doce a um mundo que precisa desesperadamente das bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Esses filhos de Deus sentirão que já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Prometo a vocês que eles reconhecerão a presença do Salvador em sua própria igreja. Eles continuarão a fluir conosco como um rio na fonte de toda bondade, até que sejam recebidos de braços abertos por nosso Senhor Jesus Cristo e ouçam o Pai dizer: tereis vida eterna. Convido-os a buscar a ajuda do Senhor para que amem a seu próximo como ele ama vocês. Mórmon ensinou: portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo.